Olá pessoal, tudo bem? Professor Guilherme novamente na área e nós estamos aqui para dar continuidade no nosso curso de ótica, falando hoje sobre lentes esféricas, porém o estudo analítico disso, tá certo? Quando nós falamos de estudo analítico, nós estamos nos referindo à parte matemática. Só que a parte matemática, ela não trabalha se você não tiver uma estrutura de sinais, né? Quando uma imagem é real ou quando essa imagem é virtual, se ela é direita ou invertida, como é que nós trabalhamos com essa questão dos sinais, tá bom? Então, para entender a parte matemática, eu vou fazer aqui uma construção gráfica que vai servir de base para a estrutura dos sinais, tá? Então, funciona assim. Vamos supor que nós temos aqui essa linha em azul representando a lente. Então, essa linha em azul, ela vai fazer o papel da lente aqui, tá certo? Vamos supor que a lente esteja aproximadamente nessa posição. E aí nós vamos traçar um eixo horizontal aqui, nesse ponto. Então, esse eixo horizontal é onde nós vamos ter a posição dos objetos, posição das imagens e também dos pontos. Foco, foco objeto, foco imagem, anteprincipal, tá? Então, todos sobre essa linha, tá? O que acontece? Quando você faz a representação de um objeto, nós medimos a distância desse objeto até a lente, que seria medida em cima desse eixo aqui, tá certo? O problema é que quando você trabalha com lentes, o objeto real, ele é sempre colocado do lado esquerdo aqui da lente. E a imagem real, que antes nos espelhos esféricos, ela ficava também do lado esquerdo, com relação à lente, ela vai parar agora lá do lado direito. Então, esse é um problema que nós encontramos quando nós estamos estudando lente. Porque a imagem real ela tem uma distância positiva, da mesma maneira que o objeto tem uma distância positiva. E essas distâncias medidas com relação à lente. Então, as pessoas podem pensar, então, aqui, professor, todas as distâncias vão ser positivas. Não. E quando a imagem for virtual, a sua distância em relação à lente é negativa. Só que a imagem virtual ela aparece do mesmo lado que o objeto real. E aí, como é que você vai ter uma distância que é ao mesmo tempo positiva e negativa? Como é que nós trabalhamos com isso? Né? Então, moçada, na realidade, nós trabalhamos com dois eixos diferentes. Tá? A nossa estrutura vai ser essa aqui. Ó. Nós vamos trabalhar com um eixo que serve apenas para os objetos. Esse eixo que serve para os objetos seria esse eixo aqui em verde. Esse eixo que eu marquei em verde, nós podemos chamar de eixo dos objetos. Então eu gostaria que vocês entendessem que esse é um eixo que ele evolui positivamente partindo da lente e ele vai evoluindo positivamente aqui para a esquerda. Então, tudo que for objeto, o próprio objeto, o foco objeto, o anteprincipal objeto, tudo que for objeto, as distâncias horizontais serão medidas através dessa estrutura. Ou seja, uma estrutura que da lente para a esquerda os números são positivos, da lente para a direita os números são negativos, tá certo? Então é dessa maneira que nós vamos trabalhar com tudo que for relacionado ao objeto. Entretanto, com relação às imagens, como a imagem ela tem exatamente o inverso das medidas do objeto, então nós vamos traçar um outro eixo que serve só para as imagens. Então esse outro eixo seria esse aqui, que eu estou traçando em vermelho. Só um momentinho. Tá joia? Então, esse eixo em vermelho aqui, este vai ser o nosso eixo
das imagens. E esse eixo das imagens, ele evolui exatamente de maneira invertida com relação ao eixo dos objetos. Ou seja, ele é um eixo que começa em cima da lente e ele vai evoluindo positivamente para a direita e negativamente para a esquerda. Então, tudo que for relacionado às imagens será tratado em cima desse eixo. Tá certo? A própria formação de imagem, a questão do foco imagem, a questão do anteprincipal imagem, tudo que for relacionado à imagem, com distâncias horizontais, será medida sobre esse eixo. Tá legal? E aí sobra então apenas um eixo da vertical, que vai ser o mesmo para todo mundo. Esse eixo vertical, ele vai ser traçado sobre a lente, então é como se esse azul que está representando a lente também fosse o eixo vertical que nós vamos utilizar aqui. Então esse eixo vertical, ele é o mesmo para todo mundo, ele é o mesmo tanto para objeto quanto para imagens. Então, comprimentos que estão dessa linha em preto para cima serão comprimentos positivos. Comprimentos que estão dessa linha em preto para baixo serão comprimentos negativos. Tá certo? Então é dessa forma que nós vamos estruturar a nossa parte matemática. Tá bom? Vamos fazer uma análise disso então, para a gente poder ver como é que fica? Olha só. Se você pensar na questão dos objetos e na questão das imagens, então vamos supor que exista um objeto aqui, ó. Vou colocar ele mais pertinho da lente aqui. Então, esse é o nosso objeto. Tá legal? Muito bem. E que as possíveis imagens que possam se formar conforme esse objeto vai se movimentando aqui, são imagens que podem aparecer. Se ela for uma imagem real, dessa forma, que nós vamos chamar aqui de imagem número 1. E se ela for uma imagem virtual, vamos supor que dessa forma. Uma imagem aqui, número 2. Tá joia? Então veja aqui, a primeira coisa importante a ser definida são as distâncias, né? Se você estiver trabalhando então com o objeto, a distância do objeto em relação à lente, nas nossas equações nós chamamos de P. Então olha aqui, ó, distância do objeto em relação à lente. É essa distância em verde, que eu vou chamar aqui de P, e nós sabemos que esse valor de P vai ser um valor positivo, de acordo com este eixo dos objetos que nós estamos trabalhando aqui. Tá legal? A mesma coisa nós fazemos com relação às imagens, só que as imagens não vão ser medidas em relação a este eixo em verde, elas vão ser medidas em relação a este eixo em vermelho. Então, a distância da imagem número 1 em relação à lente, que é essa distância aqui, que nós chamamos de P', e que nesse caso eu vou chamar de P1'. Essa vai ser uma distância positiva, pois, de acordo com o eixo das imagens, aqui nós temos um número positivo. Agora, se você pensar na distância da imagem 2 com relação à lente, a distância seria essa aqui, que eu vou chamar aqui de P2'. Agora, com relação ao eixo das imagens, esse P2', ele é um número negativo, ele está para trás aqui da lente, ó, onde esse eixo assume valores negativos. Então, esse P2' é um número negativo. Tá joia? Então, vamos lá. Por que é que P2' é um número negativo? Porque se trata de uma imagem virtual. Por que é que P1' é um número positivo? Porque nós temos aqui uma imagem real.
O objeto também é um objeto real, tá? Mas dificilmente nós não vamos estar trabalhando nessa condição. Se por acaso aparecer um objeto virtual, ele vai aparecer lá do outro lado, e aí a sua distância vai ser medida através desse eixo, que é o eixo dos objetos, que vai ser então uma distância negativa, tá bom? Agora, a questão dos comprimentos, como eu falei para vocês, tá? Se você pensar no comprimento da imagem número 1, ele é um comprimento aqui, ó, abaixo dessa linha, porque aqui seria o zero, tá, moçada? Aqui é a origem de todos os sistemas, nessa bolinha aqui, tá? Então, se eu pensar agora com relação às distâncias verticais, dessa bolinha para baixo eu tenho comprimentos negativos. Essa imagem, ela tem um comprimento negativo. Então, esse I1, ele seria um número negativo por conta dessa imagem ser uma imagem invertida. A imagem número 2, ela teria um comprimento positivo. Se você medir o comprimento dessa imagem em cima desse eixo em azul, você vai encontrar um número positivo. Então, a imagem I2 ela é positiva pelo fato dela ser uma imagem direita. Tá joia? Então, são todos esses aspectos que nós vamos trabalhar na construção matemática do estudo de lentes, tá? Só que, junto com isso, tem a questão da distância focal, tá certo? Como a distância focal ela pode ser medida de duas maneiras diferentes, tá? Como é que eu meço a distância focal? Eu posso medir pelo foco objeto ou pelo foco imagem. Se eu medir pelo foco objeto, eu tenho que pensar no eixo dos objetos. Se eu medir pelo foco imagem, eu tenho que pensar pelo eixo das imagens. Se você pensar e lembrar dos desenhos de lentes que você fez, lá atrás, quando nós usávamos a lente convergente, o foco objeto, ele ficava do mesmo lado que o objeto. Então, se por um acaso eu tivesse essa distância em laranja, representando a nossa distância focal, imaginando que esse aqui seja o foco, o ponto do foco objeto, tá certo? Então, essa distância, então vamos por aqui, ó, foco objeto e distância focal positiva, porque essa distância, como esse cara é o foco objeto, então essa distância ela tem que ser medida pelo eixo dos objetos. E ela seria, então, uma distância positiva. E isso aqui acontece quando você está trabalhando com uma lente convergente. Agora, quando se trata de uma lente divergente, se você recorrer aos desenhos, você vai perceber que o foco objeto ele ficava do outro lado da lente. Então, vamos supor que, usando praticamente a mesma distância aqui, ó, então, vamos supor que esse ponto seja o foco objeto, logicamente um foco objeto virtual, porque nós estamos falando de uma lente divergente agora. Então, essa distância que nós teríamos entre o foco objeto e esse ponto de origem, ela seria agora uma distância focal negativa, porque ela ainda está sendo medida através desse eixo chamado eixo dos objetos. Então, essa distância focal negativa, ela se justifica por ser uma lente divergente. E veja que esta lente divergente que nós estamos colocando, nós estamos analisando pelo foco objeto. Professor, e se eu fosse analisar pelo foco imagem? Aí é lógico que se você fosse analisar pelo foco imagem, seria o oposto. O oposto que eu digo é a posição, né? O foco imagem da lente convergente estaria do outro lado, que é onde as distâncias das imagens são positivas. E o foco imagem da lente divergente estaria aqui à esquerda, que é onde as distâncias das imagens são negativas. Então, veja que os sinais permaneceriam exatamente os mesmos.
O que mudaria seria o ponto que você está analisando. Nós estamos analisando aqui o foco objeto e, ao analisar o foco imagem, ele estaria do outro lado, mas o eixo também vira e os sinais permanecem os mesmos. Tudo bem? Então, pessoal, são esses os sinais que nós vamos utilizar. Essa aqui é a lógica do processo, tá bom? Então eu gostaria que vocês entendessem um pouquinho essa lógica, ao invés de simplesmente tentar memorizar sem nenhum fundamento. E é isso que eu sempre comento com vocês nas nossas aulas de física. Eu falo, moçada, não adianta você querer memorizar, você querer decorar sem nenhum fundamento teórico. O nosso cérebro não trabalha desse jeito. Se você simplesmente tentar guardar uma coisa, eu preciso guardar isso, sem nenhum fundamento, você até guarda, mas em pouco tempo e facilmente, na hora que você precisar, o cérebro esqueceu daquilo. Agora, se você tentar memorizar usando uma lógica, usando algum fundamento naquela memorização, o cérebro guarda. O fundamento está aqui, são os eixos, tá? Então eu gostaria, vou até me esconder aqui um pouquinho, se você quiser, congela essa imagem, tá bom? Para você fazer as suas anotações pessoais e tentar tirar dela uma memorização importante, tá? Eu vou apagar agora isso e nós vamos para a parte matemática, mostrando as equações e como é que nós vamos trabalhar com essas equações, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, assim como quando nós estudamos espelhos, nós também temos duas equações, a equação de Gauss junto com a equação do aumento, aqui funciona da mesma maneira, tá? Exatamente igual. Então nós temos aqui, ó, a primeira delas, que é a equação de Gauss. A equação de Gauss, pessoal, ela nada mais é do que uma análise geométrica, tá? Você faz algumas aproximações, que são as chamadas condições de nitidez de Gauss, que a gente, lá desde o espelho, está considerando que elas são válidas, e aí, em cima dessas condições, você faz, geralmente, uma análise bem simples, com semelhança de triângulos, e você consegue obter essa relação. Não é o nosso objetivo nesse momento, fazer a demonstração dela, tá? Mas o caminho não é difícil de ser feito, não. E aí você cai na relação, né? O inverso da distância focal é o inverso da distância do objeto somado ao inverso da distância da imagem, todos medidos em relação à lente, como nós vimos agora há pouco, tá? Mas eu também posso fazer aqui uma adaptação dessa expressão, como se você estivesse tirando o MMC aqui. E aí eu poderia escrever a equação de Gauss no formato F é igual a P vezes P' sobre P mais P'. O famoso produto pela soma, né? Mas olha, não vamos pensar que esse primeiro formato ele está abandonado por nós, não. Tá? Esse primeiro formato ele é muito importante, nós vamos trabalhar diversas vezes com ele, principalmente naquelas questões em que, um caso clássico, né? Você coloca um objeto muito distante de uma lente. Então, 1 sobre uma distância muito grande, esse número tende a 0. Por isso que a imagem se forma em cima do foco. Tá certo? Então, com essa equação, fica fácil demonstrar esse tipo de situação. Tá? Então, colocando uma legendinha aqui, eu tenho o F, que representa a distância focal. Eu tenho P, representando a distância do objeto. E tenho o P', representando a distância da imagem. Eu gostaria que vocês percebessem que todas essas distâncias que nós estamos analisando aqui são distâncias horizontais. Tá certo? Distâncias horizontais medidas de acordo com aqueles dois eixos que nós discutimos agora há pouco. Tá joia? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. A regra de sinais eu já coloquei para vocês, né, agora há pouco, naquela estrutura lógica em que a gente tenta entender e não só memorizar, tá?
Mas P', sendo positivo, a imagem é real, sendo negativo, ela é virtual. A distância focal sendo positiva, se trata de uma lente convergente, e negativa, divergente. Tá certo? Então, dessa maneira, eu vou trabalhar em conjunto a equação de Gauss com uma segunda equação, chamada equação do aumento. Tá certo? Então, antes de nós seguirmos em frente, se vocês quiserem fazer uma anotação, nós podemos dizer, então, distância focal, se ela for positiva, eu tenho aqui uma lente convergente, e se ela for uma distância focal negativa, eu tenho uma lente divergente. Aqui embaixo, com relação ao P', se eu tiver um P' positivo, nós estamos tratando de uma imagem que é real. E se o meu P' for negativo, nós temos aí uma imagem virtual. Tudo bem? Então, se você quiser parar o vídeo aí para poder fazer as anotações, fique à vontade, eu estou aqui no cantinho. Eu vou apagar para a gente falar sobre a segunda equação, que tem uma interpretação mais importante nas questões. Vamos lá? A equação que trabalha em conjunto com a equação de Gauss, nós chamamos de equação do aumento. Pessoal, e a equação do aumento, ela é uma equação extremamente simples, porque o termo já diz, né? Equação do aumento. Eu quero saber quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, ou até mesmo menor. Mas para isso, então, eu faço essa razão. Eu divido o comprimento da imagem pelo comprimento do objeto. Tá certo? E no estudo da câmara escura de orifício, é um dos caminhos em que a gente consegue ver, bem simples, né? De que essa razão aqui, ela é a mesma que P' dividido por P. Ou até mesmo numa semelhança de triângulos, quando você faz a parte gráfica de lentes, dá para enxergar que I sobre O é a mesma coisa que P' dividido por P. Entretanto, a gente coloca aqui um sinal negativo por conta dos sinais de P' e I serem sinais sempre opostos. Se você voltar naquela figura inicial que nós fizemos no começo dessa aula, para tentar achar uma lógica no processo, você vai perceber que o I e o P', eles têm sempre sinais opostos. Por isso, então, esse negativo que aparece aqui. Ó. Tá joia? Então, a equação do aumento, ela tem esse formato principal, e quando você mistura a equação do aumento com a equação de Gauss, tá certo? Como se você estivesse isolando, né, o P' aqui e substituindo essa relação matemática lá na equação de Gauss, você chega num segundo formato em que eu posso dizer que o aumento A é igual a F sobre F menos P. Tá legal? Moçada, é o seguinte, qualquer estudante sobrevive sem esse segundo formato, tá? Não existe nenhuma equação, não existe nenhum exercício em que você não resolve se você não tiver essa equação aqui. É que às vezes esse segundo formato ele é mais prático, ele é mais rápido na hora de resolver questões. Você isolou o P', substituiu lá na equação de Gauss, e aí, fazendo essa análise, menos P' sobre P igual a A. Aí eu isolo o P', jogo lá na equação de Gauss, caí nesse formato aqui. Ó, tá? E esse formato ele ajuda muito a resolver certos tipos de exercício, onde ele vai só te dar a distância do objeto e vai relacionar isso com com a distância focal. Tá certo? Muito bem. Então, moçada, dois formatos da equação do aumento que ajudam muito na hora de resolver as questões, sendo então que esse I, ele representa a altura ou
o comprimento da imagem. E o O representa o comprimento do objeto. Tá joia? Muito bem. Agora é o seguinte, o que eu quero que vocês se atentem é com a questão dos sinais, tá? Prestem muita atenção nos sinais. Por quê? Os sinais eles podem mostrar duas coisas. Então eu vou fazer uma análise de sinais agora com vocês. Eu gostaria que vocês entendessem que quando nós falamos no sinal da imagem, ela é exatamente igual ao sinal do aumento. Porque como o objeto é sempre um número positivo, coloca um mais aqui, ó. O objeto é sempre um número positivo. Então, o sinal que você tiver na imagem vai ser o mesmo sinal que você vai ter no aumento. Tá certo? Então, eu vou fazer agora uma análise de sinais com vocês para a gente poder entender o que significam os sinais e os valores desse cara aqui chamado aumento linear transversal. Beleza? Vamos lá? Então, junto comigo aqui, hein? Abrindo um espaço, eu gostaria que vocês enxergassem que o aumento, como eu acabei de dizer, ele tem duas opções, tá? Nós podemos entender a questão do sinal e podemos entender a questão do valor desse aumento. Então aqui, ó, se você pensar no aumento, vamos primeiro discutir a questão do valor. Então, tirando o sinal, sem pensar no sinal. Se você pensar no módulo de A sendo um número maior do que 1. Quando eu falo módulo de A, esse A pode ser mais 2 ou esse A pode ser menos 2. Por isso, módulo, certo? Maior do que 1, então, tá? Toda vez que o A deu um número maior do que 1, como ele vem de I, como ele vem da razão I sobre O, comprimento da imagem sobre o comprimento do objeto, tá certo? Então é porque a imagem tem um comprimento maior do que o objeto. Então o módulo de A sendo um número maior do que 1, você tem uma imagem que é maior do que o objeto, ou seja, uma imagem ampliada. Agora, se o módulo de A for menor do que 1, turma, e quando nós dizemos menor do que 1, nós estamos falando menor mesmo. Ou seja, 0,5, 0,25, tá? 0,75, menor do que 1. Agora, ele pode ser menor do que 1 positivo e pode ser menor do que 1 negativo. Por isso, a questão do módulo aqui, tá certo? Então, ele poderia ser mais 0,25 ou menos 0,25. A única coisa que nós tiramos, sendo positivo ou sendo negativo, é que você tem aqui, nesse caso, uma imagem com um comprimento menor do que o objeto, ou seja, uma imagem reduzida. Agora, quando eles são exatamente iguais, o comprimento da imagem e o comprimento do objeto, quando você os divide, você chega no valor 1. Então, o módulo de A, sendo exatamente igual a 1, isso mostra para nós que nós temos uma imagem igual. Pessoal, o que é uma imagem igual? Uma imagem igual é uma imagem de mesmo comprimento, tá certo? Agora, nós vamos juntar esta interpretação com a questão dos sinais. Lembra que há pouco eu falei para vocês, turma, se o A é positivo, é porque o I é positivo. Se o A é negativo, é porque o I é negativo, tá certo? Então vamos pensar nisso. E vamos pegar a primeira situação aqui, ó. Se o A for um número positivo, é porque o I também é positivo. E agora vocês precisam lembrar
lá daquele primeiro desenho que nós fizemos. Aquele quadro em que eu tentei colocar uma lógica no processo e que eu falei para vocês, turma, quando a imagem tem um comprimento positivo, ela concorda com a orientação do eixo. Ou seja, se trata de uma imagem direita. Agora, vocês concordam comigo que toda imagem direita é uma imagem virtual? E quando a imagem é virtual, o P' é negativo? Então lembra o fato da parte da equação ser I sobre O igual a menos P' sobre P, mostrando que quando o I é positivo, o P' necessariamente é negativo. Tá? E a parte final aqui, em que o A vai ser um número negativo, logo o I é um número negativo também, e isso implica numa imagem invertida. E aí toda imagem invertida é real, né? Vamos deixar aqui entre parênteses, imagem invertida é uma imagem real. E aí essa imagem real, ela tem um P positivo, mostrando, perdão, um P' positivo, mostrando que o I e o P' sempre vão ter sinais opostos. Legal, turma? Então é isso que eu quero que vocês enxerguem, tá? Na hora que você for fazer um exercício, se ele apresentar para você um valor, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ah, uma questão colocou. Olha só como você consegue, com pouquíssimas informações e abrindo um leque grande de conclusões, né? Aí eu tenho lá um valor que é A igual a menos 0,25. Olha que interessante. Vejam, só um detalhe. O A, ele é um número, uma grandeza adimensional, né? Você está dividindo comprimentos, então ele não tem unidade de medida. Então, esse cara aqui, ó, o sinal negativo, nós acabamos de discutir sobre ele, ele mostra que se trata de uma imagem invertida. E desde que essa imagem seja invertida, então você já sabe que ela é uma imagem real. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a única lente que forma uma imagem real? É a lente convergente, é a única, não é verdade? A lente divergente só pode formar imagem virtual direita e menor. Tá legal? Então, só com esse sinal negativo nós já sabemos que se trata de uma lente convergente e ainda a questão do 0,25. Esse 0,25 aqui, ele está mostrando para nós que nós temos uma imagem que é 4 vezes menor do que o objeto. Então, se essa imagem é 4 vezes menor do que o objeto, significa que esse objeto ele está diante de uma lente convergente, ele está bem longe da lente, lá para trás do anteprincipal objeto, para que a imagem seja real, invertida e menor. Percebeu que, então, com pouquíssimas informações, você consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Tá certo? Muito bem. Então, eu vou deixar vocês com essa tela aqui. E uma última informação importantíssima para o estudo de lentes é que as lentes possuem uma única equação a mais do que o estudo de espelhos, tá? Essa interpretação, inclusive, que eu acabei de fazer com vocês aqui, é a mesma que nós fazemos para os espelhos. Só que em lentes existe uma análise a mais, tá bom? Essa análise a mais ela é chamada vergência ou convergência. Essa vergência ou essa convergência da lente, pessoal, seria como se você estivesse analisando o
poder de desvio que uma lente possui em relação à luz. Poder de desvio, tá? Esse termo vergência ou convergência é a palavra grau que as pessoas usam no cotidiano, né? Então, quando você fala, eu tenho uma lente aí, eu uso uma lente de 2 graus, na verdade, não é bem o termo grau que nós utilizamos tecnicamente, tá? Então, vamos analisar esse poder de desvio. De maneira bem simples, nós entendemos que se você tiver uma primeira lente, vamos supor que ambas aqui sejam lentes convergentes, tá legal? Então vamos fazer um eixo principal aqui, ó. Seria esse eixo pontilhado. E que nós temos aqui um conjunto de raios de luz. Então vamos supor esses raios aqui, ó, entrando na lente, chegando nessa lente paralelamente. Então, esses 2 raios luminosos aqui. Joia? Então vamos fazer a primeira e a segunda lente aqui, ó. E vamos supor que os mesmos raios luminosos que atingiram a primeira lente aqui, a lente L1, e aqui a lente L2. Então eu vou imaginar que os mesmos raios luminosos estejam chegando também nessa lente L2. Entretanto, pessoal, olha lá. Vamos supor que com relação à lente L1, os raios se cruzaram nesse ponto aqui, ó. Então esse é o foco dessa lente. E vamos supor que com relação a L2, o cruzamento já foi bem mais lá na frente. Então esse novo ponto aqui também representa o foco dessa lente L2, tá? Então veja que nós temos aqui as distâncias focais, olha só. Então essa aqui em verde representa a distância focal da lente 1. E essa aqui também representa a distância focal da lente 2. Veja, a lente 1 foi a que provocou o maior desvio na luz, né? Veja o ângulo de desvio, a trajetória em que a luz tinha no começo e a trajetória que ela passou a ter depois de ter atravessado a lente. Então a lente 1 é a que tem o maior poder de desvio. E aí a pergunta é, como é que nós vamos medir esse poder de desvio? Então se teve uma ideia muito simples. Quanto menor for a distância focal, maior o poder de desvio da lente. Então, distância focal e poder de desvio são grandezas inversamente proporcionais. Opa, relação inversamente proporcional, produto constante. Essa constante poderia ser o número 1. Então, ao invés de fazer um produto igual a 1, eu passo a distância focal para o outro lado e a nossa equação de vergência, ela fica sendo a vergência da lente, é o inverso da distância focal. Então, como eu falei para vocês agora há pouco, no cotidiano as pessoas usam o termo grau. Nós não falamos em grau, né? A distância focal ela é medida em metros, e aí essa vergência, a unidade dela é DI, e o nome correto é dioptria. Então, no cotidiano, se você tiver que usar tecnicamente o termo, ao invés de falar eu uso uma lente com 2 dioptrias, ou, perdão, 2 graus, o correto seria eu uso uma lente com 2 dioptrias. Tudo bem? Então, nessa equação de vergência aqui, F representa a distância
focal dessa lente. Tá bom? E lembre que o poder de desvio ele foi medido com relação a essa direção inicial de propagação da luz. Então, se você marcar essa direção inicial de propagação, veja que no primeiro desenho nós tivemos um desvio bem mais acentuado, vamos chamar aqui de θ1, e no segundo desenho um desvio bem menos acentuado, que seria um θ2 aqui. Tudo bem? Então, a segunda lente, ela tem um poder de desvio menor do que a primeira, então, maior distância focal, menor poder de desvio. Menor distância focal, maior poder de desvio. Por isso, o poder de desvio, a vergência, é o inverso da distância focal. Vergência e distância focal são grandezas inversamente proporcionais. Tá? Sempre lembre que para você trabalhar com a vergência, necessariamente, ela tem que ser medida em metros. Senão, a distância focal precisa ser medida em metros. Senão a vergência não sai em dioptrias. Beleza, moçada? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho, bons estudos. E quando nós estivermos nos nossos encontros ao vivo aí, nós vamos fazer mais questões a respeito dessa parte matemática de lentes. Valeu, moçada. Abraço.